Rayana decidiu no meio da cachoeira molhar os pezinhos dela. Vamos descer ali. Tá um pouco difícil, gente, fazer descalço também. Como que tá a Airbnb Experience? Tá frio. A gente parou num quiosque aqui no meio da estrada. E a Rayana, ela foi coagida a tomar uma cachaça. Com o estômago vazio às 10 da manhã. Oh, que coisa bonita! Vocês põem inteiro ou metade? Tá quente o negócio aí? Amor, tá ficando lindo seu reboco. Hoje gastei R$300 em mate pra fazer uma sobremesa assim. Está bom. Mas eu preciso comer mais para eu ter uma opinião formada sobre o assunto. Sobre a sobremesa em si. Oi, gente. Semana passada, no vídeo passado eu não apareci aqui. Mas é porque eu fiquei um pouco sem tempo, assim, de gravar e tal. Eu também não tava com muita ideia. E aí quis postar só o que eu fiz mesmo. Mas essa semana eu tenho uma novidade. Uma novidade, assim, grandiosíssima. Que é eu consegui terminar de ler um livro. E
É sério, eu acho que eu não li nenhum livro esse ano. Eu acho que eu li, talvez eu tenha lido um, eu não sei, eu já nem lembro mais. Mas eu consegui terminar de ler o livro que eu me propus a ler. Na verdade, eu me propus a ler vários livros, eu li vários livros até a metade, ou um terço do livro, ou coisa assim, e abandonei. E agora eu terminei de ler esse livro. Tudo bem que era um livro bem curtinho. Foi um livro da Ana Sui com o Christian Dunker. Duas pessoas que eu já acompanho, assim. A Ana Sui, eu já tinha lido aquele livro dela, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E do Christian Dunker eu não tinha lido nenhum livro, mas eu acompanho ele pela Casa do Saber, pelo YouTube, coisa assim. Então eu já gosto da abordagem dos dois, assim. Inclusive eu super recomendo A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, porque ele é um livro muito fácil, mas ele traz alguns temas assim que são super difíceis. E ao mesmo tempo que ele é um livro bem, não vou dizer acadêmico assim, mas ele traz muito disso, mas numa linguagem muito tranquila. Então, super legal. Eu gosto muito desse tema. Esse livro da Ana Sui com o Christian Dunker, ele é um diálogo. Então, ao mesmo tempo também, eles trazem bastante referência, assim, eu inclusive fico impressionada, porque eles sabem de cor, nota de rodapé de livro, e muito interessante mesmo. No final do livro tem até umas notas lá bem explicativas sobre coisas que eles falam, né, alguns termos mais técnicos e tal, algumas referências, bem legal mesmo, principalmente para quem gosta desse tema, de refletir sobre relacionamentos, sobre comportamento. Eu particularmente faço terapia, então eu sempre acho que a gente pode reforçar ali as nossas ideias, né, trabalhar o autoconhecimento e trabalhar a forma como a gente se relaciona com as pessoas e se relaciona consigo mesmo. Esse livro me falou bastante assim sobre essa relação com o outro, claro, e me trouxe alguns insights, assim, que também já tinha passado por alguns outros livros e tal, como Bell Hooks e, né, coisa nesse gênero. Mas ele fala muito sobre como a gente se relaciona, como a gente se enxerga através do olhar do outro, né? Mas que pra gente se enxergar, a gente também é um outro de nós mesmos. Então, né, eu olho a minha imagem no espelho e aí sim eu me reconheço e gosto ou não de mim. É sempre bom fazer esse exercício, né? Então esse livro me trouxe muito isso e também me trouxe essa ideia de você alimentar esse amor que você tem pelo outro, seja um relacionamento amoroso ou um relacionamento familiar com amigos e tal, quer dizer, todos os relacionamentos são amorosos, né? Mas romanticamente falando ali. Então eu gostei muito desse livro. Eu realmente recomendo. Se você não gostar, se você não tiver nenhuma noção e tal, assim, talvez não seja um livro de entrada, assim, talvez o outro da Ana Sui seja melhor, ou talvez até mesmo escutar uns podcasts, ver uns vídeos. E eu digo por mim mesma que muitas vezes eu prefiro ouvir a ler, justamente porque às vezes fica mais claro, você volta ali e tal, às vezes demanda menos concentração. E vou falar bem a verdade, nem sempre que você tá lendo um tema, você quer ser profissional naquilo. Então se você ouve um podcast, vê um vídeo, alguma coisa assim, às vezes isso já te traz um conhecimento ali e tá bom já, né? E é melhor que nada. Então, eu não tô falando que todo mundo tem que saber sobre psicanálise, mas eu tô falando que todo mundo precisa saber um pouco sobre si mesmo, um pouco sobre se cuidar e um pouco sobre como cuidar do outro, porque a gente realmente vive em sociedade e às vezes cuidar do outro é cuidar da gente mesmo também. Passando esse papo mais filosófico, assim, que é um papo que eu gosto bastante, o meu próximo livro vai ser O Mar Morto, do Jorge Amado, porque até agora o único livro do Jorge Amado que eu li foi Capitães da Areia, que eu gosto muito, assim, eu arrisco dizer que é um dos meus livros favoritos. Eu gosto bastante de literatura brasileira, eu sei que a gente tem esse estigma que literatura brasileira às vezes é chata, às vezes é muito pesada. Hoje em dia tá mudando, porque a gente tem alguns autores aí, né, contemporâneos que estão fazendo um trabalho super legal também, mas os clássicos brasileiros também são muito interessantes. Então, acredito que dá pra gente viajar nessas duas áreas, né? Os novos e os antigos ali, porque tem muita coisa boa. Mas, especificamente agora, eu queria ler Jorge Amado, porque sim. Na verdade, assim, eu infelizmente não gravava conteúdo, mas quando eu fui pra Bahia, eu visitei a casa do Jorge Amado. Um lugar excepcional, realmente excepcional a casa deles.
a memória que tem lá, enfim, muito legal. Mas aí eu fiquei com vontade de me aprofundar um pouco nas obras dele e eu não fiz até agora, mas aí me deu uma saudade, assim, e aí eu quero ler esse, O Mar Morto. E é isso, me fala se vocês estão gostando desse formato de vídeo em que eu faço um vídeo silencioso e aí depois eu adiciono alguma coisa falando. Se tiver ficando muito monótono a primeira parte, me falem e aí talvez eu intercale um pouco das imagens ali com uma fala e tal. Então por hoje é isso, eu espero que eu consiga inspirar vocês a lerem também, porque ler é um exercício muito legal. E por hoje é só, um beijo!